Olá, irmãos, que a paz esteja com todos. Eu me chamo David e você é muito bem-vindo aqui nesse canal. Hoje eu trago para você uma revelação tremenda da parte de Deus, aqui numa mensagem a qual eu vou passar para todos vocês. Essa revelação, ela vai destravar coisas na sua vida. Ela pode mudar completamente a sua história. Acompanhe comigo aqui, eu serei breve. Fique comigo até o final para acompanhar aqui e você terá uma revelação tremenda, da qual mudará toda a sua vida. A porção da palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, está no livro de Neemias, no capítulo 1. É uma história rica em detalhes, que Neemias traz com riquezas de detalhes. A história começa a dizer que Neemias recebe a visita de seu irmão e outros judeus que vêm de Judá e começa a perguntar para eles o que está acontecendo em Judá. E o seu irmão e os outros amigos dizem a Neemias que Jerusalém está toda destruída, que as pessoas que conseguiram escapar do cativeiro, escapar com vida também da guerra, eles estavam vivendo em tremenda miséria e humilhação, que os portões da cidade estavam todos queimados. Neemias recebe esta notícia e diz a Bíblia que ele chora quando ele recebe a notícia do que está acontecendo na terra dos seus pais. Ele se entristece e ele faz o que todo crente deve fazer. Ele vai orar ao Senhor. Neemias vai orar ao Senhor e na oração de Neemias ele começa exaltando ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja Ele. E há uma coisa que Neemias faz que é muito interessante. Eu vou aqui ler um trecho para vocês da oração que Neemias faz. Ele diz assim: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também a casa do meu pai pecamos, e todo nós corrompemos contra ti, não guardando os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e fareis então ainda que vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Tem mais um pedaço aqui da oração, mas eu já li o suficiente para te explicar uma coisa. Aqui Neemias está orando e uma coisa que me chama muita atenção, e ao longo dessa história você vai ver,
Neemias ele faz essa oração e ele pede perdão. Ele pede perdão a Deus. Mas ele pede perdão também, meus amados, pela casa do seu pai. Em outras tradições, na oração que Neemias faz, ele pede perdão a Deus, mas ele também pede perdão pelos seus antepassados. E eu estava procurando na palavra do Senhor, eu achei aqui no livro de Daniel, no capítulo 9, no verso 8, e eu vou ler aqui para vocês bem rapidinho. Os nossos reis e os nossos líderes e os nossos antepassados, todos nós temos pecado contra ti, ó Senhor. É por isso que estamos envergonhados. E o 9, do capítulo 9, mas tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra ti. Veja, meus irmãos, que Daniel está buscando a Deus em oração. E Daniel fala a mesma coisa que Neemias faz nessa oração. Daniel ora e pede perdão por ele e pela casa do seu pai, em outras traduções, pelos seus antepassados. E é interessante, meus irmãos, eu já vou voltar para a história de Neemias, que é tremenda, mas eu vou ler aqui Êxodo capítulo 20 e o verso 5, que vai nos dizer assim: não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Olha que interessante, por que Neemias está pedindo perdão por ele, pela casa de seu pai, pelos seus antepassados? Por que Daniel está pedindo perdão pelos pecados dele, da geração dele e também da casa de seu pai e de seus antepassados? Deus fala no livro de Êxodo, no capítulo 5, como foi lido aqui no capítulo 20, no capítulo 20, no verso 5, que ele visita a maldade dos pais nos filhos. Olha só, meus irmãos, muitas situações da nossa vida, em muitas áreas da nossa vida, muitas vezes estão travadas, muitas vezes acontecem coisas que a gente não entende, muitas vezes a gente não sai do lugar, certo? Às vezes você quer trocar de bairro, você quer trocar de casa, você quer ter mais felicidade, mas você sabe o que os seus pais praticaram? Você sabe que o seu pai, o seu avô, seu bisavô, o seu tataravô praticou no seu tempo de vida, né? Para muitos aqui, vamos dizer, depois do bisavô, do tataravô, que já não estão mais entre nós. O Senhor fala em Êxodo 20 que ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborreceram. Olha como é interessante, quando orarmos, meus amados, nós temos que orar e pedir a Deus que perdoe-nos, né? Perdoe os nossos pecados. Mas também nós temos que pedir perdão pelo pecado dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, dos nossos antepassados. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar quando a sua oração mudar. Eu tenho certeza. Vamos acompanhar aqui na história
para vocês verem o que aconteceu após Neemias fazer toda essa confissão. Diz a palavra que quando Neemias ora, ele vai numa noite servir ao rei Artaxerxes. Quando o rei está jantando, ele servia vinho para o rei. E ele estava entristecido por esta notícia, e o rei percebeu. E o rei perguntou: por que você está triste? Você está com saúde, deveria estar feliz. E ele fala: Senhor, como eu vou estar feliz se a terra onde estão enterrados os meus pais está destruída? Então o rei diz ali que a rainha estava sentada ao lado do rei, quando o rei estava jantando. E o rei pergunta: o que eu posso fazer por você? E Neemias conta que ele orou antes. Provavelmente ele pediu um tempo para responder. E ele orou. E o rei concedeu a ele que fossem para Jerusalém para ajudar a reconstruir os muros que estavam destruídos e os portões queimados. Diz aqui o texto que o rei concedeu materiais importantes, muita madeira, para que Neemias pudesse ali edificar os muros. Neemias vai para Jerusalém e ele começa a conversar com o povo. No primeiro dia, encontra os seus conterrâneos e eles começam a reconstruir os muros. Neemias começa com uma equipe e a cada distância do muro, meus irmãos, ali onde próximo onde tinha as famílias, aquelas famílias iam construindo. Diz a história que o muro aproximadamente tinha mais ou menos uns 4.000 metros. E o muro tinha 12 metros de altura. O muro tem 12 metros de altura e 8,5 metros de espessura. Ou seja, uma muralha muito grande. Não era um murinho qualquer. E a situação do povo? O povo estava em miséria. Mas Neemias, após fazer a oração, as coisas começam a acontecer. Eles começam a reconstruir o muro. E diz que eles construíram toda a muralha e construíram também os portões que estavam queimados, com as suas vigas, com as suas trincas e com os seus trincos. Deixaram tudo pronto. Eu vou mostrar para vocês aqui o nome de alguns portões que foram construídos. Portão das ovelhas, o portão dos peixes, o portão velho, o portão do vale, o portão da fonte, o portão das águas, o portão dos cavalos, o portão do leste e o portão da guarda. Lembrando que aproximadamente, de 400 a 500 metros de distância de cada portão, para vocês verem o tamanho da obra que foi feito na cidade de Jerusalém. Mas Neemias começa com uma oração sincera. Ele pede a Deus perdão pelos seus pecados, e perdão pelo pecado da casa de seu pai e de seus antepassados. Faça isso, meus irmãos. Quando você for orar, peça perdão por você, mas peça perdão pelas gerações que já passou da sua família. E eu tenho certeza que bênçãos começarão a fluir na sua vida. Caminhos que estavam trancados
portas que estavam trancadas começarão a ser destrancadas na sua vida. Será uma virada de chave na sua vida. Essa mensagem é muito rica em detalhes, como eu falei. Você já deve ter ouvido falar da história de Neemias, da história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas esse detalhe é ouro para você. Eu quero pedir nessa hora que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus perdoe os seus pecados e o pecado de todos os seus antepassados. Neemias, na oração, ele diz: Senhor, abençoa todos aqueles que oram, porque ele sabia, como um bom judeu, que havia muitos e muitos judeus que estavam orando. E nós, como bons cristãos, sabemos que há milhares e milhares de cristãos que oram em todo o Brasil e em todo o mundo. E o meu pedido é que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, sua finança, os seus negócios. E o meu pedido para você é que você se inscreva no canal, deixe o seu like, aperte aí o sininho, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Talvez você tenha visto famílias que estão vivendo maldições, pessoas que não conseguem sair do lugar. Passe essa mensagem adiante para que mais pessoas venham ser alcançadas, que essa revelação venha chegar a milhares de vidas. Eu te peço isso e te agradeço. Obrigado.